sal junto. Se eu te desse hoje 1 quilo de sal e uma colherzinha, em quantas horas você conseguiria comer? É ruim, né? Porque sal não é para você comer de uma vez. Agora, se você acende uma brasa, parte aquela picanha, coloca em cima, eu sou capaz de ficar meses com você, aos finais de semana, para a gente poder desfrutar de 1 quilo de sal. Não por causa da comida, mas é pelo tempo que a gente gasta à mesa, para falar, para ouvir, para se fazer conhecido e para conhecer também. Sabe, a gente foi feito para conhecer pessoas e se tornar conhecido. Mas às vezes nós convivemos tanto tempo com alguém que a gente não consegue entender quem é a pessoa que está com a gente. Eu sou casado, vou fazer 29 anos agora de casado, no próximo ano. E tem horas que a Juna me surpreende. E eu tenho certeza que tem momentos que eu surpreendo ela, porque apesar de estarmos 30 anos juntos, ainda existem coisas na minha vida que ela ainda não conheceu. Eu tenho certeza que você que está do lado da sua esposa, do seu pai, do seu marido, do seu amigo, e que você já tem um relacionamento com ele, eu tenho certeza que você olha para a pessoa e fala, tanto tempo junto, mas vira e mexe, você tem uma surpresa, às vezes boa, outras vezes ruim. A gente sabe que nós conhecemos as pessoas, nós percebemos quem elas são, por aquilo que ela deixa transparecer. Só que quando a gente percebe algumas coisas na vida dessa pessoa, e essas coisas nos assustam, a gente diz, eu achei que eu te conhecia. Às vezes passamos uma vida inteira do lado de alguém, e a gente só está conhecendo. Se com pessoas é assim, imagine conhecer a Deus. O tema da mensagem de hoje é a revelação. Imagine conhecer quem Deus é. Quanto tempo você gastaria para conhecer quem Deus é? Às vezes a gente olha e fala, mas eu conheço a Deus, pastor. Eu sei quem Deus é. Normalmente você conversa com as pessoas e quando você vai falar acerca de Jesus, alguns dizem, não, eu conheço Jesus. Isso me assusta, porque eu nasci na igreja, me desenvolvi na igreja, 48 anos, caminhando na igreja, faço 49 agora. Mas eu te pergunto, você acha que eu conheço Jesus na sua totalidade? Pergunta para quem está do seu lado, você conhece quem Deus é? Você conhece a grandeza de quem Deus é? Se eu te perguntasse qual o tamanho de Deus, o que você me diria? Eu preparei um vídeo e eu queria que você tivesse noção do que eu estou falando acerca de quem Deus é. Pode apagar essa luz aqui da frente? Isso. A gente vai colocar um vídeo, eu queria que você prestasse atenção nessa proporção. Isso é a nossa Terra, a lua da Terra, né? Marte. Alguns planetas aí, no meu tempo de escola, não tinha a nossa Terra aí. Cadê a nossa Terra, gente? Já sumiu, né? Muito maior do que ela, né? E agora?
o sol. Tudo isso são estrelas maiores do que o sol. Você sabe que lugar é esse? O nosso sistema solar é um desses pontinhos brancos que formam a Via Láctea. Só que não tem só a nossa Via Láctea. Olha quantas galáxias existem. Bilhões e bilhões de galáxias. Isso seria um universo sem uma estimativa de escala. Só que é uma teoria que existem outros. Olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 26. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército, e ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Esse filme, ele foi tirado de um site de astrofísica. Algumas imagens, elas são montadas pelo computador, mas são baseadas num telescópio. E ele fez uma visão panorâmica acerca do universo. De repente você olha e você se perdeu no tamanho da Terra. Alguém já tinha noção da imensidão do nosso universo? Agora, sabe uma coisa que me dá uma alegria absurda? O Deus que criou todas essas coisas conhece você pelo seu nome. A gente está falando de conhecer um Deus que é maravilhoso. E é uma proposta de conhecer quem esse Deus é. Mas às vezes dizemos, não, nós conhecemos Deus. E qual a proporção que você conhece acerca desse Deus? O que você sabe acerca de Deus e da grandiosidade do seu poder? Existe muito mais de Deus do que você já ouviu falar. E eu te confesso, a eternidade seria pouco para conhecer quem Ele é. Imagine você você em pé diante dele, porque Ele estaria sentado no trono, e você pudesse olhar a sua face. E assim como o apóstolo João, ele escreve no livro de Apocalipse, quando ele olha a face do Deus Todo-Poderoso, e ele não consegue descrever com precisão por tua grandiosidade, e ele se encanta com tudo aquilo, olhando quem Deus é. Há uma canção no céu, onde os anjos em toda a eternidade cantam: Santo, 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 toda a eternidade. Em Isaías, no capítulo 6, fala sobre isso. Mas o que levaria os anjos a cantarem santo? Quando a sua esposa, Walter, te surpreende, eu tenho certeza que você olha para ela e dá um sorriso, né? Nossa,
Não imaginava. Quando a tua esposa, Camila, quando o Iverson ele te impressiona, você olha para o Iverson e certamente diz: que isso, amor? Eu não esperava. Porque a surpresa arranca um sorriso da gente. Quem aqui já foi surpreendido por alguém e nessa surpresa o sorriso veio espontâneo do rosto? Porque esse sorriso da surpresa, ele é maravilhoso. Agora imagine os anjos olhando para o Senhor, se o Senhor fosse o mesmo, monótono, simples, puro. Eu imagino como que os anjos cantariam santo, santo, santo em toda a eternidade. Mas eu imagino também que os anjos, ao olharem para ele e entenderem e contemplassem a beleza da sua glória, eu imagino os anjos à volta dele olhando esta glória, esse resplendor, se encantando e dizendo: santo, 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 santo. Mas cada vez que eles dizem santo, é porque no coração deles há uma revelação acerca da grandiosidade de quem Deus é. Para alguns, Deus ele é um homem barbudo assentado num trono com um cajado na mão que julga a terra. Mas eu creio num Deus tão poderoso que ele se torna inexplicável. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a sua grandeza? Sabe, eu sei que a gente fala acerca disso, de conhecer a Deus e comparar com conhecer pessoas, e talvez você esteja dizendo: poxa, se eu demorei uma vida inteira para conhecer a minha esposa e o meu marido, será que eu vou conseguir conhecer a Deus? Mas há uma diferença entre conhecer pessoas e conhecer a Deus. Sabe por que você demora tanto tempo para conhecer alguém? Porque às vezes as pessoas escondem de nós quem elas são. Às vezes as pessoas que se relacionam contigo, que convivem contigo, elas escondem quem elas são ou não demonstram quem elas são. Sabe qual a diferença entre Deus e nós nesse quesito de conhecimento? É que nós escondemos quem nós somos, mas Deus se revela. A intenção de Deus desde a criação do mundo, ao criar Adão e Eva, foi se revelar. Foi revelar quem Ele é. De manhã eu citei acerca dessa pintura, uma pintura clássica, e representa a mão de Deus e a mão do homem. E eu quero convidar você a dizer para mim, qual das duas é a mão de Deus? A direita, a da minha direita ou da minha esquerda? A mão do homem qualquer? Do homem, e essa aqui é a mão de Deus. Por quê? Porque a intenção de Deus sempre foi tocar no homem, mas a intenção do homem é ter medo de tocar na mão de Deus, de tocar em Deus. Deus sempre quis se revelar a você. Deus sempre quis que você o conhecesse em toda a sua plenitude. Mas eu e você nem sempre dedicamos a Deus a mesma entrega que Ele fez. Sabe, o Senhor te chamou aqui hoje para dizer para você que Ele deseja se revelar a você. Eu quero ler com você um texto no livro de do profeta Oséias, no capítulo 1 ao versículo 3. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o amanhecer. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade
de compartilhar com a tua igreja esta palavra. Eu sei, ó Pai amado, que a intenção do Senhor é revelar ao coração da sua igreja o teu coração. Pai, não permita que eu atrapalhe, mas que o Senhor cumpra nesta noite a tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós lemos esse texto no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele escreve esse texto 750 anos antes de Jesus nascer. Mais de meio milênio antes de Jesus nascer, esse texto foi escrito. O povo estava vivendo um período muito complicado. Haviam se levantado vários reis que desviaram o coração de Deus e juntamente corromperam o coração do povo. Era uma nação que estava se prostrando diante de Baal, diante de outros deuses, e Deus já não era mais a sua prioridade para este povo. Só que Deus, ele sempre levantou profetas para alertar o povo que havia herdado a terra, que havia entrado na terra prometida, dizendo: olha, não tenham outros deuses diante de mim. Só que sempre que podia, eles se dobravam aos deuses estranhos. E o Senhor levantou vários homens para alertar este povo. Mas esse povo não se voltou para Deus. As palavras que eles ouviam, os alertas que eles ouviam, não foi o bastante para que eles estivessem apegados a Deus. Então, Deus não castigou, ele simplesmente tirou a mão. E vieram impérios e assolaram o povo e oprimiram o povo. E o profeta Oséias se levanta nesse momento para dizer para eles: olha, ele fez a ferida, mas ele vai sarar. Tudo que a gente está vivendo foi porque a gente mereceu viver. Mas há uma promessa de Deus acerca da restauração do povo. E nesse texto ele faz uma mensagem profética acerca de quem Jesus era, do que aconteceria no tempo do Messias. Ele diz: olha, em 2 dias ele vai, perdão, em 2 dias ele vai ferir você, mas no 3º dia ele vai te ressuscitar. Você seria ressuscitado com ele. Estava falando, era um prenúncio acerca da salvação, acerca do Messias na cruz, acerca da morte e da ressurreição de Jesus. O profeta Oséias estava alertando o povo acerca disso. Só que no versículo 3, no começo desse versículo, ele diz: olha, conheça e prossiga em conhecer. Sabe por que a gente às vezes não consegue se firmar na igreja, não consegue desenvolver a nossa vida de comunhão com Deus, ou não consegue alcançar a plenitude daquilo que Deus quer e escreveu para mim e para a tua vida? Porque a gente para no conhecer, e a gente acha que aquilo que a gente conheceu já é o bastante. Querido, o teu coração é terra seca, e terra seca não se contenta com um pingo de água. Você precisa entender que a água do Espírito deseja encharcar o teu coração. O segredo de ter Deus e conhecer a Deus é apresentar para o Senhor a sequidão que há em você e dizer para Ele: Senhor, enche a minha vida, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Oséias, quando ele escreve esse texto, Deus, ele usa a vida de Oséias como a primeira vez que ele faz isso, uma das vezes que Deus faz isso na Bíblia. Ele faz uma alusão, uma representação de Oséias e do seu casamento. Oséias, ele casa com uma mulher e essa mulher o trai, e Deus diz para Oséias: perdoa ela, se reconcilia com ela, volta ao casamento. Mas Senhor, volta ao casamento. A ordem de Deus era que o perdão acontecesse, e ele usa esse texto para dizer o seguinte: assim é o meu povo. O meu povo se corrompeu, o meu povo me traiu, o meu povo se prostrou diante de outro Deus. O meu povo, ele virou as costas para mim. Sabe, no tempo de Jesus, esse mesmo povo que virou as costas para Deus, aguardava a chegada do Messias. E a esperança que esse povo tinha era que levantasse então um Messias bélico, um rei que assumiria o governo,
Eles comparavam a chegada do Messias com a ascensão de Davi. O Messias esperado, o Jesus que aquele povo esperava, era para se assentar num trono de governo e para guerrear os que assolavam a paz de Israel. E quando se falava acerca desse Messias, os reis que dominavam Israel ficavam assim, de olhos abertos, porque não imaginavam ou não queriam que nascesse esse libertador. Eles já haviam experimentado a história de um libertador lá nos tempos de Moisés, mas um outro libertador era prometido. Então eles esperavam alguém que se manifestaria em poder. Era esse o Messias. Então eles olhavam aguardando um homem vestido uma armadura, uma espada, que tomaria uma coroa para si. Essa era a ânsia, essa era a esperança do Jesus que eles imaginavam. Só que naquela hora aparece um nazareno. Nazaré era uma cidade, não era nem cidade, nem bairro, nem vilarejo. Tem um historiador que diz que Nazaré devia ter mais ou menos umas 20 casas. Não cita em nenhum outro livro histórico. Nazaré era uma cidade sem aparência. E lá se levanta um homem, filho de um carpinteiro. E esse homem é apresentado como o grande Salvador. Eu fico imaginando aqueles homens que esperavam um poder bélico, um homem forte, gracioso, que no mínimo estivesse enfileirado no exército de Israel. Aí aparece alguém sem beleza, sem formosura, com um sorriso no rosto. Que guerreiro seria esse que sorria até para os seus inimigos? A imagem de Jesus não foi aceita para algumas pessoas porque não eram o Jesus que eles queriam. Não era o Jesus aguardado por eles, não era o Jesus que foi inserido no coração deles pelas histórias dos seus antepassados. Apesar da Bíblia dizer da grandiosidade do seu poder, alguns associavam o seu poder com guerras, mas não imaginavam que o seu poder estava sendo todo depositado no amor que ele pregava. E esse homem simples, frágil, foi posto no madeiro. A Bíblia diz que como ovelha muda ele foi levantado, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia, a ovelha não berrou, mas o leão rugiu. Naquele dia, o homem se transforma em Deus Todo-Poderoso, 100% Deus, a partir da sua ressurreição. E ele se assenta à direita de Deus Pai, dizendo: está consumado. Tudo que eu tinha que fazer já foi feita. Morte, onde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vida. O Jesus majestoso que há 2000 anos o inferno tenta apagar, os homens tentam apagar, mas a cada dia que passa, essa mensagem ela tem prevalecido. Ela tem alcançado multidões. Ela alcançou a minha vida e ela alcançou a tua vida. Quem foi alcançado por essa mensagem, diga glória a Deus. Sabe o que eu quero conversar com você hoje é que Jesus, ele se revelou gradativamente àqueles homens. Jesus se revelou de um jeito muito sutil, porque se no primeiro momento onde ele se batiza, ele conta toda a sua história, certamente muitos não conseguiriam entender. Eu imagino que Deus Pai, na hora do batismo, quando ele se revela, não é ansiedade de pai, porque Deus não é ansioso, mas no momento do batismo, aparece ali pela primeira vez a pessoa da Trindade, onde o Filho é batizado na terra, o Espírito pousa sobre ele, e do céu uma grande voz ecoa, dizendo: esse é o meu Filho amado, e eu tenho prazer nele. Então Deus começa a revelar quem ele é no meio do seu povo.
Eu tenho certeza que ao ouvir essa história, muitos que estão aqui dizem: cara, como eu gosto de ouvir histórias acerca da Bíblia, como eu gosto de ouvir acerca de Jesus. Eu sou daquele tempo onde eu acordava cedo para ir para a escola dominical, e ali, acho que na Record, tinha aqueles desenhos bíblicos, e eu me encantava de ficar, eu era criança, e eu via aqueles desenhos ali, eu viajava vendo tudo aquilo, porque eu era apaixonado em conhecer, e eu conheci Jesus eu ouvi falar de Jesus desde muito pequeno. Quando eu conheci Janaína, eu já tinha 18 anos, ela já tinha seus 19. Janaína, ela tinha escutado relances acerca de Jesus, o nome de Jesus. E ela teve algumas experiências incríveis naquela época, a ponto dela ficar brava comigo quando eu disse para ela que não era da vontade de Jesus que a gente namorasse, porque eu não queria viver um jugo desigual. Ela não era cristã, e eu era. E esse momento Deus usa essa condição para atrair o coração da Jana, que ela falou: que Jesus é esse que disse que eu não posso namorar esse menino? E ela foi buscar Jesus. Depois você conversa com ela para entender como é que foi o processo dela de conhecer quem Jesus era, até que Jesus se revelou para ela de um jeito tão absurdo, tão especial, e a cada dia ele tem lapidado a vida da Janaína e tornando ela a pastora que ela é hoje, a apóstola que ela é hoje, alguém que tem cuidado de gente, que tem pregado o evangelho, que tem levantado pessoas, puxa a nossa orelha, mas dá um abraço que consola, que conforta. Eu quero dizer para você que em algum momento da sua vida você já foi apresentado, exposto a esse nome. Alguém lembra que a primeira vez que você foi exposto ao nome de Jesus, você não conhecia nada e alguém cismou, decidiu falar de Jesus para você. E a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre o Jesus que me apresentaram. Sabe, certamente você já viveu essa experiência, e a partir desse momento os seus olhos foram despertados a perceber Jesus de alguma forma. Deus tem me dado uma palavra, eu vou começar a estudar sobre ela para poder desenvolver sobre o poder da percepção. É muito simples isso. Você já viu, de manhã eu até citei isso, quando você olha na internet ou olha numa loja, você vê um tênis e você fala: cara, que tênis lindo, que sapato maravilhoso, eu vou comprar esse sapato para mim. Eu não vi ninguém usando esse sapato ainda, semana que vem eu vou aqui para comprar. Você vira as costas quando você olha na rua, parece que todo mundo já está usando aquele tênis que você não comprou ainda. Isso já aconteceu com alguém? Aí eu te pergunto, por que eu só comecei a perceber depois que eu decidi comprar? Quando Deus me abençoou com meu carro, eu fiquei apaixonado por ele. Eu falei: Deus, muito obrigado pelo presente. E eu falei: gente, eu quase não vejo desse carro andando na rua. Primeira vez que eu dirigi o carro. No outro dia, quando eu fui andar, um monte de gente com um carro igual. Eu pensei que eu era o único. Será que todo mundo comprou no outro dia? E na realidade não. Aquilo já estava ali. Os meus olhos só não estavam abertos para perceber que já estava ali. Eu digo isso para você porque às vezes você vive a sua vida de uma forma desregrada e você nunca teve um relacionamento com a igreja, nunca nem teve um relacionamento com Jesus, nunca teve uma experiência com Jesus, mas em um determinado tempo da sua vida, alguém chega para você de um jeito muito especial, fala: cara, você precisa conhecer o Jesus que eu conheço. E você tem com aquela pessoa ali uns 2 minutos de conversa. Quando aquela pessoa sai dali dessa conversa, você fala: cara, que conversa gostosa. Só que a partir daquele momento você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Você começa a olhar e falar: Jesus falou comigo. Nessa música Jesus falou comigo. Você acorda de manhã numa agonia terrível, daqui a pouco você recebe uma mensagem comum e fala: olha aqui, Jesus falou comigo, mandaram. Você recebia essa mensagem todos os dias. Aquela música tocava frequentemente aos seus ouvidos, só que você
Seu coração não estava ainda disposto para a percepção de que Jesus já estava ali. Eu digo isso para você, porque as pessoas apresentam para mim, para você, um Jesus que elas conhecem. Isso é maravilhoso. O Jesus que me apresentaram mudou a minha vida, mas ele não mudou só no primeiro dia. Isso vem acontecendo. Sabe por quê? Porque quando alguém te apresenta Jesus, essa pessoa apresenta aquilo que ela conhece. Se eu chegasse para você e perguntasse: qual o meu número de sapato? Quanto que eu calço? O que você diria? 42. 42. Você chutou, porque sabe que a média dos homens da minha altura é 42. Tem gente que tem um pé 37, né, Henrique? Teu pé, né? 41? Desse tamanhozinho, né? Mas também, né? Mas quem me conhece sabe do que eu gosto de comer, sabe aonde eu gosto de ir, sabe do que eu gosto de ouvir. Não é verdade? Quem me conhece sabe coisas a meu respeito, e aquilo que ele sabe, que ela sabe, ele replica com outras pessoas que perguntam: do que o pastor gosta? Ah, olha só, no meu ver, é disso. Quer saber do que eu gosto? Pergunta para minha esposa, porque ela sabe exatamente como eu sou. Eu digo isso para você porque ela tem relacionamento e intimidade comigo. Mas às vezes a pessoa que você perguntou, ela tem um certo relacionamento, não profundo como ela tem, mas serviu de parâmetro, de suporte para você ter alguma informação. Eu estou dizendo para você o quê? A pessoa que falou de Jesus para você, pode ser que ela não conheça Jesus na sua plenitude, na sua profundidade, mas aquilo que ela já conhece de Jesus, serviu para despertar no seu coração quem Ele é, e a partir daquele momento a percepção, ela invadiu a tua vida e você começou a olhar as coisas de um jeito diferente. Existe Jesus, essa pessoa fala que conhece Ele, isso alertou meu coração, mas eu preciso conhecê-lo. Daí eu comecei a entender que depois que falaram de Jesus para mim, que me apresentaram, eu passei a procurar conhecer Jesus, o Jesus que eu procurei conhecer. E eu vou ser muito sincero para você. Eu tinha 15 anos de idade, e a gente pegava um violãozinho, ia para casa da irmã Maria. Era eu e dois amigos. Eles estão lá no Belém hoje, moram no Belém. Marquinhos e Paulo César. Dois amigos que eu trago da minha infância. E a gente juntava com o violãozinho. A gente ficava com o violãozinho até as 10, 11 da noite. Quando a gente não dormia na casa deles, que eu morava lá no alto do Morro do Moreno, e eles moravam perto daquela praça da igreja católica. E a mãe dele, uma mulher de oração, não tinha nem televisão direito na sala, ficava o tempo todo desligado, tirado da tomada. E a gente estava chegando, tocando violão, daqui a pouco ela chegava na sala e falava: vamos fazer uma vigília? É nós. Então o violãozinho na sala começava a orar, o fogo descia, o Espírito Santo falava, a gente chorava, eu chorava de babá. Eu tinha 15 anos de idade. E foi num desses momentos que Deus usou aquela mulher, olhou para mim e falou: Deus me deu uma visão a teu respeito. Eu olhei para ela assim, visão, eu não conhecia muito esse tipo de coisa, era um garoto. E ela falava: Deus me mostra você vai rir, né? Deus me mostra você com uma roupa de carteiro, com uma bolsa do lado. Aí eu olhei para ela: mas como assim? E ele falava que nessa bolsa tinha muita mensagem. E Deus te levantou para carregar uma mensagem e para entregar uma mensagem para as pessoas do seu tempo. Aí eu olhei para ela e já imaginei eu trabalhando no correio. Aí uma mensagem, e ela falou, foi muito clara:
Deus vai te levantar para o ministério pastoral. Com 15 anos de idade. Eu te confesso que aquela noite eu viajei. Um garoto de 15 anos, tinha acabado de conhecer o Senhor. E eu comecei a viajar e eu falava, como que é ser pastor? Como que deve ser pastor? E a partir dali eu comecei a me lançar, a me envolver. Os domingos, a minha família está aí, elas sabem disso. Os domingos eu ia de manhã para a igreja, eu dormia na igreja. Acabava o culto da escola dominical, a gente ficava na igreja, almoçava na igreja, eu dormia no altar. O pastor deixava a chave com a gente, que eu passava o dia inteiro. A gente evangelizava de tarde, à noite culto. Depois do culto a gente ia para a pracinha, chegava em casa 11 e pouca da noite, com o coração todo, sabe, feliz de ter passado o dia na igreja. No meu coração, então, a partir desse momento veio um desejo absurdo de querer conhecer quem ele era. Eu lembro das vezes que eu fechava o olho e eu fazia força assim para querer sair de mim, para ser levado para outro ambiente, para outro lugar, para outra atmosfera, dizendo: Senhor, se revela a mim, mostra para mim quem o Senhor é, mostra para mim o brilho da sua glória. Eu ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, e eu clamava, eu tinha um desejo absurdo de querer conhecer quem ele era. Teve um culto, foi um culto diferente, desses que a gente está ouvindo e fica naquela, onde é que vai dar? O que vai acontecer? E eu lembro de quem pregava nesse culto era o pastor Aloísio, o pastor que me batizou. Era um baiano, 2 metros de altura, um bigodão. Eu gostava muito dele, chamava ele de senhor Leôncio, era igualzinho. Ele pegava um lencinho no bolso e ele falava a voz, lembra dele? Era uma voz de trovão. Pensa num cara gigante, gordão. Uma vez quando ele chegou lá, eu cheguei na igreja, a mudança dele ficou na igreja antes de ir para casa. E eu cheguei garotão, meio abusado na igreja, né? Eu entrei assim na parte de trás, tinha um sofá. Falei, cara, que sofazão é esse maneiro? Minha mão ficava assim. Sentei no sofazão, cruzei a perna, aí a galera, sai daí rapaz, esse é o sofá do pastor. Falei, caraca, se o sofá... Meu braço ficava assim no sofá, era gigante, ele era muito grande. Aquele homem subia para pregar, e ele falava, dava medo, a igreja tremia. Daqui a pouco ele tirava o lenço do bolso, porque eu quero dizer para vocês que quando eu falo do nome de Jesus, ele desabava de chorar e aquilo me arrebentava por dentro. Que nome é esse que faz esse cara desse tamanho se desmanchar? E numa das pregações dele, ele convida o povo para ir para o altar, e eu fui para o altar. Naquele dia eu senti um negócio tão diferente. Era um refrigério que descia na espinha, mas era um calor que subia do pé para a cabeça e trocava, e sabe que mexia tudo na gente, e eu queria falar e eu não conseguia falar, a boca tremia, a língua tremia, e naquela hora eu olhava para as pessoas, eu só sabia chorar, e o Senhor me visitou de um jeito tão absurdo, e eu comecei a falar de um jeito que eu nunca, eu tapava a minha boca, e eu falava, o que eu estou falando aqui? Eu me entreguei e acabou o culto, eu estava lá no chão, todo babado, chorando, batizado com o Espírito Santo. Acabou o culto, eu fui até o ponto de ônibus, chorando, falando em língua. Chegou o Jacuecanga, eu entrei no Jacuecanga, chorando, falando em língua. O pessoal do ônibus olhava para minha cara, não entendia nada direito. Eu não estava nem aí, porque eu comecei a ter uma experiência do jeito que eu falei, Senhor, eu quero conhecer quem o Senhor é. E aquela noite eu chorei, falando em línguas, eu dormi desse jeito. Eu falava, Deus, é maravilhoso ter essa experiência com o Senhor, e eu fui crescendo. E à medida com que eu fui crescendo, eu falava, eu preciso arrumar um jeito de entender isso aqui que eu estou vivendo. Aí eu comecei a querer conhecer Jesus através da minha dedicação à leitura.
através dos estudos. E eu procurava me debruçar naquilo que estava escrito. Eu procurava a me debruçar naquilo que haviam falado. Eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ouvir, eu comecei a visitar outros lugares, porque eu queria conhecimento, eu queria conhecer quem era Jesus. Só que com o passar do tempo eu entendi que o Jesus que me apresentaram, ele era bem maior do que aquilo que eu comecei a estudar sobre. Porque o estudo que eu comecei a ter foi baseado na experiência de outras pessoas. O que outras pessoas viveram, o que outras pessoas entenderam, o que outras pessoas conheceram. É gostoso quando você senta com um grupo de pessoas que cada uma tem uma experiência com Deus. É bom, já viu aquelas conversas de mesa que você senta, é 7 horas da noite, você senta para um café, quando você vê já é 3 da manhã, e você está chorando ali, nem comeu nada da mesa, ou de repente comeu até tudo que estava na mesa, mas não quer ir embora, porque você está falando de Jesus, e está ouvindo, e está compartilhando as experiências absurdas que outras pessoas tiveram, mas você se encanta com o que o outro teve, com o que o outro escreveu. Você conhece com o que o outro viveu, com o que o outro estudou. O Jesus que eu procurei a conhecer, eu conheci baseado naquilo que outras pessoas viveram. Eu tenho certeza que, de repente, você está vindo na igreja há um tempo e você está encantado com o que você está conhecendo de Jesus. Você ouve os testemunhos, você ouve as mensagens e você diz: é tão maravilhoso, né? Ver o que Jesus faz na vida das pessoas. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conceito. E é aí que eu quero me apegar contigo. Muitas pessoas querem conceituar Jesus. Uma vez me perguntaram: pastor, vamos entrar em guerra agora, vamos. Ora aí o pessoal da intercessão. Uma vez me perguntaram: pastor, você é calvinista ou você é arminiano? Aí eu falei: eu sou crente. Não, pastor, você tem que escolher um lado. Eu falei: cara, eu não vou escolher lado, eu já escolhi o céu. Porque às vezes a gente vê uma briga tão besta de pessoas dizendo: eu estou certo, você está errado, eu estou certo, você está errado. Quem desenvolveu o calvinismo desenvolveu acerca de um conceito. Quem desenvolveu o arminianismo desenvolveu acerca de um conceito. São homens tentando explicar o inexplicável. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber
da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz. Pode cantar. No seu falar, teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, e se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Toda hora chega alguém para mim, para você, querendo dar uma lição de moral, de quem Deus é e o que Ele vai fazer contigo. Você sabia disso? Toda hora aparece um religioso diante de você para querer jogar você no inferno por causa do seu pecado. Mas Deus tem levantado homens e mulheres que conhecem a Ele para dizer para você: existe perdão e recomeço para aquele que deseja e espera no Senhor. Sabe, eu já vi a igreja matar tanta gente que Jesus morreu para dar vida. Eu já vi a igreja enterrar tanta gente que Jesus rompeu as cadeias da morte para libertar pessoas. Pessoas que estavam conhecendo Jesus através de uma teologia tão carrasca. Ah, pastor, mas você é liberal? Não, eu não sou liberal, eu sou liberto, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para você que está preso em grilhões e tem tentado buscar conhecer Jesus, existe um Jesus que libertou a minha vida, que libertou a vida da minha esposa,
e que libertou a vida de muita gente, e que está perguntando para você quem quer ser o próximo. Sabe, eu procurei conhecer Jesus e as pessoas haviam me apresentado um Jesus que eu olhava e fazia um comparativo com aquilo que eu havia sentido, dizendo: eu sei que Jesus é bom, mas tem mais. Eu sei que você tem tido experiências com o Senhor, mas não se conforme com as experiências. Que isso? Porque o texto bíblico diz que aquele que tem sede, vem a mim e beba. O dia que a tua sede for saciada por coisas que não é Cristo, você vai parar de ir para Ele. A tua sede precisa ser em conhecer a Jesus. E apesar de ter visto e buscado Jesus nos conceitos revelados, das experiências reveladas em outras pessoas, no meu coração ainda faltava algo, uma experiência pessoal com Ele. Que isso, pastor? Mas você já havia sido batizado com o Espírito Santo, tinha sido sapecado ali sim. Mas já viu quando você começa a andar e diz: eu estou cheio? Cheio para quê? Eu tinha uma loja, e nessa loja, vira e mexe, aparecia alguém dizendo: pastor, fui no monte para buscar poder. E eu te pergunto: poder para quê? Por que Deus quer te encher? Por que Deus quer te revestir? Por que Deus deseja transformar a tua vida de um jeito absurdo? Isso ainda ficava dentro de mim, dizendo: Senhor, eu sei que tem mais. E então o Jesus que eu procurei conhecer passou a se comportar como o Jesus que se revelou a mim. Me apresentaram, eu quis estudar, mas eu só o compreendi quando Ele se revelou. Eu te confesso que eu fiz seminário, li livros, participei de congressos, mas eu conheci a sua vontade quando Ele se revelou a mim. Algumas pessoas têm medo de ir até Jesus. Algumas pessoas têm medo de ir até Ele, porque quanto mais perto da luz, mais ela revela. Você precisa aprender a estar exposto. Diz para quem está do seu lado: aprenda a estar exposto. Eu dei um mole, cara, anteontem, você não tem noção. Estava em casa e recebi um convite para fazer uma das coisas que eu mais gosto. Quem me conhece sabe. O que eu fui fazer? Fui pescar. E eu acordei cedo e olhei, o céu estava chovendo. Aí a Janaína: vai com chuva? Vai chuvinha de nada, vai chovendo. E nós entramos no barquinho, num barquinho pequenininho, cabia 3 pessoas só no barquinho. A gente foi embora, lá perto da Ilha Grande. Um botinho pequenininho. Era desse tamanho aqui, ó, mais ou menos. E a gente saiu debaixo de chuva, uma garoazinha. Só que chegamos no lugar da pesca e estava tão bom, mas tão bom, que eu esqueci de passar protetor. E o sol abriu. Isso foi na sexta-feira, sexta-feira. E o sol abriu de um jeito absurdo e eu não vi. Eu estava tão preocupado com o peixe pulando no barco, que eu não vi o sol abrindo. Quando eu percebi, já era 1h da tarde. E eu olhei para a cara do Hugo, para a cara de Josemã, a gente riu, a gente não passou protetor. Eu falei: me dá aí. Eu parecia o Gasparzinho. Chapei, mas não adiantou. Estava aqui ontem igual o Raiva do Divertidamente. As crianças perguntaram: pastor, você está maquiado para brincar também na peça? Eu falei: não, foi o sol mesmo. Mas eu fui exposto sem proteção. Sabe por que tem muita gente que não é marcado por Jesus? É porque se protege para estar exposto a Ele. A gente vai cheio de argumentos
para tentar conhecer Jesus, e se ele se apresenta a você de um jeito diferente daquilo que você queria, você diz que não é ele. Deus tem me dado uma alegria tão gloriosa neste lugar, porque a gente tem tratado pessoas que às vezes se espantam com o tipo de tratamento que a gente dá. Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas diziam: pastor, fulano de tal está em pecado. Eu falei: tá, irmão, tá. E eu falei: o que você vai fazer? Eu não sei, eu só vim dizer para você que ele está em pecado. Eu falei: tá, e por que Deus te mostraria o pecado de alguém? Se é para expor, Satanás faz isso todo dia. Se é para perdoar e cuidar, Deus está disposto a fazer. O Deus que está no teu coração determina a atitude que você vai tomar. Sabe, a gente tem buscado pessoas, tem cuidado de pessoas, e muitas pessoas têm sido transformadas pelo poder do amor de Deus e pelo perdão do Senhor neste lugar. Tem gente que vacila, né? Que apesar de ser amado, apesar de ser cuidado, continua ainda um sem vergonha depravado. Desculpa não. Tu vai para o inferno, cara. E eu não tenho nada a ver com isso, porque o que eu tinha que fazer com você, eu estou tentando fazer. Mas se você busca arrependimento, o Senhor se revela a você. E Deus se revelou a mim. Durante toda a história bíblica, Deus se revelou ao seu povo. É muita ousadia para o homem tentar explicar a Deus. E eu aprendi que Deus não se explica, Deus se revela. Não adianta você com teorias querer explicar quem Deus é. Você não vai conseguir, porque Deus não se explica, Deus se revela. Como? Moisés sobe no monte, ele vê uma sarça ardendo. Gente, Moisés teve coragem de parar e conversar com uma sarça. Eu te pergunto, você teria coragem de conversar com uma moita pegando fogo? Teria? Não. Eva teve coragem de conversar com uma cobra antes. Tem gente que prefere parar e escutar uma cobra que é mortal, mas não consegue escutar uma sarça que é simples, pura. Eu estou dizendo isso para você, é porque tem gente que se lança na revelação do que o inferno está dando para ela, mas não gasta tempo tentando ouvir o que o céu está dizendo para você. Deus, ele se revela ao seu povo, e a finalidade disso é fazer o seu amor conhecido, é fazer o seu perdão conhecido. Conhecer Jesus, repete comigo: conhecer a Jesus é conhecer o plano de salvação de Deus para um povo totalmente perdido e desgarrado. Quando Deus se revela, ele revela para você a cura para a sua vida. Conhecer Jesus é conhecer o plano de salvação. Que é isso, pastor? Pode mudar, pessoal da mídia. Então, o que é o plano de salvação? O plano de salvação é o nome que se dá à explicação sobre a salvação em Jesus. Deus nos ama e criou um plano para salvar a humanidade. Tem gente que vem na igreja porque quer mudar de vida. Para com isso, gente. Você não tem que mudar de vida, você tem que mudar a sua vida. Deus não vai te dar uma outra vida, Deus já te deu uma vida. As pessoas buscam, muita gente procura a igreja porque tem interesse em arrancar alguma coisa de Jesus. Eu vou lá porque eu preciso de uma cura. É curado hoje e morre amanhã de outra coisa. Eu vou lá porque hoje eu preciso que a minha empresa dê certo. Dá certo hoje, amanhã fecha. Eu quero dizer para você que a gente não deve procurar Jesus por coisa que Ele pode nos dar, mas você deve procurar em reconhecimento por aquilo que Ele já te deu. Jesus se revela não para mostrar para você o que Ele vai fazer na tua vida, mas Ele se revela para dizer para você o que Ele já fez pela sua vida. E o plano de salvação é muito simples, é um resumo, a Bíblia toda é um resumo. A Bíblia começa dizendo que Deus nos criou, Ele criou a humanidade para se revelar a ela, mas nessa humanidade a Bíblia também diz que todos pecaram. Deus criou você para um relacionamento para com Ele, você virou as costas para Ele.
Você pecou, você ignorou quem Deus é, você ignorou Deus, o seu amor. Ah, pastor, eu conheço Jesus. Sim, conhece e virou as costas para Ele. Conhece e não se dobra diante dEle. Conhece e não adora. Conhece e largou a igreja por causa de pessoas. Que Deus é esse que você conhece? Deus cria a humanidade, mas a humanidade peca e vira as costas para Ele. Ah, pastor, sair da igreja, mas não de Deus. Como, cabeção? Deus vem buscar a tua noiva, e a noiva é a igreja. Você está fazendo o que fora dela? Ah, pastor, você está falando que não existe salvação fora da igreja? Eu falei, não, estou dizendo para você que não existe salvação se você não for noiva do Cordeiro. Mas tem muito lugar que não tem igreja e tem gente salva. Sim, tem. Mas você tem uma igreja perto da sua casa. E o fato de você ficar fora dela está dizendo que teu coração está rebelado. Eu ouvi um pastor dizendo um negócio muito sinistro. Eu ia postar, depois eu me arrependi de não ter postado. Depois eu fiquei feliz de não ter postado. Mas eu vou falar. Tinha um pastor falando assim: eu prefiro lidar com endemoniado do que com rebeliado. Porque o rebeliado, ele faz jejum, ele ora, ele sobe monte, mas ele quer fazer aquilo que está no coração dele. O endemoniado se repreende, o demônio vai embora, o cara fica liberto. O rebeliado não fica rebeliado dele mesmo, porque ele traz no seu coração uma guerra consigo, e ele passa essa guerra para tudo à sua volta. Sabe, entenda, não estou falando que você saiu da igreja porque você se rebelou contra a igreja. Não, você se entristeceu com a igreja. E você largou o plano que Deus tinha para você, porque o teu coração criou um conceito acerca da igreja. E esse conceito acerca da igreja apagou o conceito pleno que você tinha acerca de Jesus. Só que esse povo que abandonou, que virou as costas, Deus vai e envia Jesus e paga um preço. João 3,16 fala isso. Deus cria a humanidade peca contra Ele. Deus envia Jesus para que todo aquele que nele cresce fosse perdoado do seu pecado, tivesse a vida eterna. Mas, pastor, quem pode ser perdoado então? Todos. Todos podem ser salvos. Todos pecaram. Só que quem entrega a sua vida para Jesus, ele passa a viver uma vida nova. O plano de salvação, ele é muito simples e profundo. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Conhecer Jesus, se render a Ele, entregar o seu coração para Ele. Pastor, eu tenho que usar terno? Eu tenho que usar uma blusa florida igual a sua? Pastor, eu tenho que orar daquele jeito? Pastor, não, filho. Você precisa conhecer Jesus. Eu não sei como é que o Espírito Santo vai pegar tu. Mas tem gente. Tem gente que tem umas experiências com Deus que você fala: que povo doido. Perguntaram, pastor, a tua igreja ela é tradicional ou ela é pentecostal? Eu falei, nós vivemos a tradição dos apóstolos e cheia do Espírito Santo. A igreja, ela não tem como ser meio a meio, ela é íntegra, ela é inteira, vive na tradição dos apóstolos, revestidas com o Espírito Santo. Ela é uma igreja tradicional, totalmente pentecostal. É um negócio muito louco para quem não entende. Vem que tu vai ver. Sabe, é maravilhoso quando eu entendo o plano de salvação. E eu entendo que Deus preparou a cura para a minha vida antes de eu nascer. Sabe essa agonia que fica dentro de você? Dentro de cada um de nós existe um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Jesus não é para gente pobre, Jesus não é para gente rica, Jesus é para gente que tem necessidade de conhecê-lo. Às vezes algumas pessoas dizem: pastor, eu estou tão lascado, falido, eu vou procurar Jesus. Para quê? Porque você quer reavivar a tua empresa? Está procurando Jesus pela maneira errada. Ai, pastor, sabe, eu estou doente, vou procurar Jesus para ser curado. Ele até cura. Mas eu te pergunto, o que você vai fazer com o amor que Ele derramou através da sua vida pela cura? Ai, pastor, eu vou orar, eu vou até Jesus porque, sabe,
eu quero me matar. Uma vez um Todd White, ele chegou para um pastor, ele entrou numa igreja e disse: eu não sei quem Deus é, eu só sei que aqui é uma igreja, você é um pastor, e eu vim aqui dizer para você que hoje eu vou matar a minha vida, eu vou tirar a minha vida. Aí o pastor olhou para ele: você não quer mais a sua vida? Não quero. Aí ele falou o seguinte: então faz o seguinte, dá ela para Jesus. Não, mas eu quero matar, eu quero acabar com ela. Então, se você não quer, entrega ela para Jesus. Mas por quê? Porque Ele quer a tua vida. Talvez você tenha até o desejo de acabar com tudo. Pensou nisso essa semana? Eu vou te dar um conselho. Entrega a tua vida para Jesus. Dentro de você existe um vazio que só pode ser preenchido por Ele. Por mais que muitos vivam negando a existência, ou vivendo dizendo que Ele não existe, eu tenho certeza que no fundo do seu coração há uma necessidade de sentir Ele. Talvez o Jesus que tenha apresentado para você tenha sido um Jesus mau, um Jesus opressor, um Jesus acusador, um Jesus que fez você fazer acepção de pessoas, que separou você da sua família, que separou você de seus amigos, que separou você de muita gente. Talvez o Jesus que tenha apresentado para você acabou com o teu lazer, com o teu bem-estar, acabou com aquilo que você fazia. Eu acho que te apresentaram um Jesus errado. Porque o Jesus que eu conheço, Ele não desfaz mesa, Ele monta mesa. O Jesus que eu conheço, Ele não faz acepção de pessoas. Ele diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. O Jesus que eu conheço não é aquele que está interessado em expor a tua vergonha, mas está interessado em cobri-la com o teu sangue, para que o perdão aconteça sobre a sua vida. Sabe, não tire conclusões precipitadas acerca desse Jesus que te falaram. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a esse Jesus e de conhecer Ele. Eu já estou aqui falando tem 1 hora e 10 minutos. Eu queria muito falar tudo que eu conheço sobre Jesus aqui, mas a gente ia demorar a eternidade, muito tempo. Não dá para a gente conhecer Jesus em toda a sua totalidade em 2 horas de culto. Mas se no teu coração há um desejo de conhecer Jesus, eu quero convidar você a entregar a tua vida para Jesus no altar, e a gente vai conversando sobre Ele ao longo da caminhada da nossa vida. E a gente vai descobrindo quem Ele é a cada manhã, a cada quinta-feira, em cada célula, em cada abraço, em cada oração, em cada festa de criança, em cada vigília, em cada sala de oração, em cada festa de célula, em cada faxina que a gente faz na igreja, em cada choro, em cada riso, em cada momento de comunhão. É desse Jesus que eu estou falando. É muito Jesus para a gente conhecer em só 2 horas. Pergunta para quem está do seu lado: quanto tempo você precisa para conhecer Jesus? Quanto tempo você precisa? Daqui a quanto tempo você vai dizer eu conheço Jesus? Eu pedi para o Ministério de Louvor preparar uma canção, mas pode entrar com peso, tá? Eu quero convidar você a cantar essa canção. Sabe, repete comigo: Jesus continua o mesmo. O mesmo Jesus que se apresentou para Pedro, que se apresentou para João, que se apresentou para Jesus na estrada de Damasco, o mesmo que João viu assentado no céu, é o mesmo, Ele não muda. Ele não muda. Sabe aquele universo que você viu?
Ele conhece cada estrela pelo nome. Ele conhece você pelo seu nome. Conhece você pelo teu choro. Conhece você pelo teu riso. Você pela sua dor. Conhece você pela tua essência, pela tua vontade. Ele te conhece. Agora a pergunta que ele faz a você: você deseja me conhecer? Você deseja conhecer Jesus?